Olá, caros ouvintes, estamos aqui mais uma vez no podcast sobre comportamento alimentar. Quem está aqui com vocês hoje sou eu, a Dani Foster, a psicóloga. A nossa Nutri está em viagem, então o podcast será exclusivo sobre o tema compensação emocional, que eu acho que vai contribuir bastante para vocês aí e que na semana que vem a Nutri Cris Covatti vai conseguir também fazer um link aí com as questões alimentares para que vocês entendam hoje o lado psicológico e na semana que vem complementem com o lado nutricional, ok? Uma coisa que eu acho que vale muito pensar é que todos nós criamos esquemas que são esquemas como nós entendemos a nós mesmos e como nós entendemos o mundo que nos cerca. E isso acaba acontecendo desde que nós somos crianças, desde que nós recebemos assim algumas orientações de vida de nossos pais, de forma direta ou de forma indireta. Então, é notório, a gente não tem assim como escapar de internalizar tanto coisas boas como coisas ruins, porque nós somos seres imperfeitos, nós temos limites, nós temos uma série de questões aí que dependem de outros. Então, a gente quando faz um julgamento sobre si mesmo, quando nós olhamos para nós, para o nosso potencial, para a nossa capacidade emocional, para a nossa estabilidade, tudo isso vem sendo construído ao longo dos anos e vem lá no início sendo formatado, né, dentro do nosso próprio cérebro aí quando nós éramos crianças. E isso é o que nós chamamos assim de esquemas, né, cognitivos, esquemas que fazem com que nós tenhamos crenças e que nós criamos sentimentos a respeito de muitas coisas em nossas vidas e principalmente em relação a nós mesmos. Então, vamos pensar assim, muitas vezes você pode ter tido pais que não conseguiram obrigatoriamente gerar um sentimento de segurança em si mesmo, gerar um sentimento de domínio, de autocontrole, de autodisciplina, de uma exigência, digamos assim, padrão, que não seja uma exigência acima do normal, uma exigência que você fique sempre se martirizando, puxa, nunca tá bom, preciso melhorar, preciso ir além, e tentando sempre fazer as coisas como se nunca estivesse bom o suficiente. E nós também temos esquemas de olhar para nós mesmos, e entendendo assim, puxa, o quanto eu não sou bom, o quanto eu me sinto impotente diante de algumas situações, o quanto eu sou incapaz de mudar. Parece que tudo aquilo que a pessoa aprendeu de um modo geral a ser, por uma questão de ou ausência dos pais ou falta de empoderamento dos próprios pais que não conseguiram empoderar os seus filhos, ou falta de disciplina de vida dos pais que não conseguiram gerar disciplina nos filhos. Então nós temos aí inúmeros fatores que acabam entrando e acabam incorporando crenças e situações de vida que muitas vezes são limitadoras e que muitas vezes influenciam em processos de compensação emocional. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho dentro de mim essa questão da minha insatisfação, é muito difícil que eu gere essa satisfação direta sem essa consciência. Então, às vezes é mais fácil eu compensar a minha insatisfação comigo mesmo, de uma forma que eu me alimente mal e que eu tenha um prazer a partir, né, desse meu alimentar de forma errada, mas alimentar de forma prazerosa, porque não que isso me gere
obrigatoriamente um sentimento de satisfação comigo mesma, muito pelo contrário. Ele vai reforçando que eu continuo insatisfeito comigo mesmo. É um processo assim, eu não sou satisfeito, eu como algo que não é bom para mim, que me traz problemas de saúde, que aumenta a minha obesidade, e eu me sinto ainda mais insatisfeito, ou seja, eu reforço o meu esquema de crença que eu aprendi desde criança e que isso fica internalizado e que vai sendo remontado como se fosse algo incapaz, eu não consigo mudar, eu não consigo reverter, eu não consigo fazer algo para que esse seja um novo padrão de comportamento. E isso acontece com muitas coisas. Então, se você tem um sentimento de abandono, de que as pessoas não te amam, de que você geralmente está sozinho, de que você não tem apoio, de que você não tem ninguém, e isso geralmente também veio de alguns buracos, né, dentro da sua família desde pequeno. Esse é um sentimento que foi construído como um esquema desde criança. Você também vai fazer essa compensação e você vai usar a comida como sua companheira, como aquela que vai estar ali ao seu lado, que vai estar ali representando essa solidão. Então ela toma conta da solidão, ela faz com que você se sinta uma pessoa acompanhada, mas, de novo, ela não vai conseguir obrigatoriamente compensar da maneira correta, no sentido de ela não consegue mudar o sentimento em si. E na verdade você vai continuar entendendo que você continua sozinho, que você continua abandonado, abandonada, mas aquela comida parece em algum momento tomar conta, né, compensação de solidão. Tudo isso que eu estou falando para vocês é algo que acontece como se fosse assim um processo de piloto automático. Então, nós não temos obrigatoriamente um nível de consciência, até porque isso foi adquirido, internalizado e se tornou algo verdadeiro dentro de nós. Então, nós não temos a consciência clara para a gente conseguir transformar isso de tal maneira que simplesmente eu negue a compensação e principalmente as compensações que venham a trazer problemas para mim de saúde. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o sentimento, que é o sentimento de insatisfação, e que esse sentimento foi, como eu falei, criado desde que nós éramos crianças, seria algo muito mais interessante se nós colocássemos no lugar como compensação uma atividade física, por exemplo. Mas nós não conseguimos obrigatoriamente colocar coisas que precisam de um tempo ou precisam de uma elaboração para que elas se tornem, né, um processo aceito e para que nós realmente sejamos recompensados de uma forma imediata a partir dela. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente vai naquilo que é imediato, na recompensa, ou seja, na compensação repetitiva de que aquilo me traz um prazer imediato. Por isso que nós vamos atrás de comida, por isso que entram aqui as bebidas, as drogas lícitas, as drogas ilícitas, como um processo de recompensação, compensação repetida. E é por isso que eu queria falar com vocês hoje de tentar, na medida do possível, vocês analisarem, observarem, entenderem esse processo, que é um processo muito importante por ser um gatilho emocional. Então, quando a gente fala dos gatilhos emocionais, entenda por que você naquele momento está buscando um determinado alimento. Se é um sentimento de
ansiedade que geralmente a gente fala, mas essa ansiedade, ela é uma denominação genérica de sentimentos que estão por trás que ocasionam essa ansiedade. Então, toda vez que nós buscamos algo para recompensar, para compensar e para que aquilo se torne de alguma forma um processo que eu tenha, digamos assim, esse prazer imediato, ok, eu fiquei ansioso, mas o gatilho que está por trás dessa ansiedade ou o gatilho que está por trás dessa depressão, desse sentimento de que eu nunca vou conseguir ser alguém que eu gostaria, essa não aceitação é que é um processo que é o gatilho de fato. Então a gente precisa efetivamente transformar isso num nível assim de reconhecimento e autoconhecimento para que nós não façamos isso como um processo contínuo. Porque o que acontece? Depois que isso já foi internalizado e que nós já usamos todo esse esquema de recompensa e compensação, você começa a fazer uma coisa que vai retroalimentando isso. Então, se você usava um bolo, que é um bolo de chocolate, esse bolo de chocolate entra para você como uma compensação daquele que é o teu companheiro, aquele que está ali para fazer você se sentir melhor e etc. Aí você resolve fazer a privação desse bolo de chocolate a partir de uma mudança de hábito alimentar. O que ocorre? Você passa a semana inteira fazendo essa privação, tentando dar conta, porque daí você faz um processo assim, que tem alguém que te acompanha, nutricionista, que tem alguém que está sabendo o que está acontecendo, né? Posso ser eu enquanto psicóloga, mas aí isso vai te desgastando, isso vai gerando um acúmulo que você vai tentando compensar isso de outras formas. Então você pode, por exemplo, deixar de comer o bolo de chocolate, mas você pode querer, por exemplo, chegar no final de semana e comer uma quantidade maior e se satisfazer e ter aquela coisa assim de comer até se sentir assim extremamente cheia, como dizem, né? Ou extremamente assim, uma coisa que parece que eu preciso me preencher, eu preciso me completar. Então, uma coisa vai, quando eu tiro uma compensação, eu tento compensar ela com um outro elemento, com um outro comportamento. Pode ser até a questão do beber, pode ser até a questão do comprar, pode ser qualquer tipo de compulsão que venha substituir e que venha, de alguma forma, a trazer para você esse tipo de sentimento. Então, o que eu quero que vocês parem, pensem, entendam, é que nós fazemos essas compensações e nós mesmos compensamos a falta de algo para que nós nos sintamos de novo equilibrados, porque lá na essência o sentimento que eu tenho e que ele não está de acordo e que eu não consegui adequá-lo emocionalmente, é ele que está fazendo com que todo esse processo se desencadeie. E se eu percebo isso, e se eu faço a mudança disso nesse começo, eu passo a ser uma pessoa que tenho um processo de vida mais equilibrado, como um todo. Porque a gente não compensa só com comida, a gente compensa com trabalho, a gente compensa com relacionamentos ruins, a gente compensa com relacionamentos sociais ruins também. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos uma qualidade de vida que não é adequada e que compromete a nossa saúde, tanto física quanto mental. Então, fica a dica aí para vocês. Eu vou fazer gradativamente um esquema aí para vocês entenderem essas compensações de uma forma didática a partir de hoje ali no Instagram também. Então, se vocês quiserem, vocês vão acompanhando, mas pensem, reflitam e amadureçam, porque esse emocional é muito importante para o processo como um todo. Ok, pessoal? Fiquem aí
conosco sempre e semana que vem a Cris estará de volta. E depois voltamos com a dupla novamente aí para que nós possamos dar continuidade. Um forte abraço a todos.